Quanto será que dá para ganhar com 122 ações de Petrobras? Será que realmente vale a pena investir numa empresa de petróleo com grande controle estatal aqui no Brasil? E aqui eu vou te mostrar 3 anos investidos em Petrobras, quanto que eu ganhei de dividendos durante todo esse período. Sem enrolação, bora conferir na minha carteira como que tá a minha situação atual de Petrobras, quanto que eu tenho investidos até o momento. Petrobras está aqui na minha carteira de ações, eu tenho 122 ativos de Petrobras, o meu preço médio está em R$ 32,92 e o preço atual da ação está em R$ 31,46, uma queda aqui de 4,45%, e eu tenho aqui já R$ 3.838 investidos em Petrobras nesse período de 3 anos. E olha só que interessante aqui, a variação média de Petrobras nos últimos 12 meses foi de 2,89 negativo, o seu PVP está em 1,02, que é um PVP bem baixo para uma empresa tão forte, consistente como é Petrobras, e o dividend yield, que é o impressionante dessa empresa, 17,64%, para uma empresa listada na Bolsa de Valores aqui no Brasil, é um dividend yield muito alto, até bem mais alto do que muitos fundos imobiliários. E aqui é lógico que tem um risco envolvido. O payout, para quem não sabe o que é o payout, é a porcentagem dos lucros líquidos da empresa que é distribuído para os seus acionistas, ou seja, para quem investe na empresa. E o payout de Petrobras está em 153,59%. Então eles estão distribuindo uma quantidade maior de lucro do que aquilo que de fato eles receberam. Isso aqui é uma preocupação, obviamente, a curto prazo, e a tendência aqui é que esse valor baixe gradativamente, porque é óbvio que isso a longo prazo não se sustenta. E para você ver como Petrobras é uma empresa tão sólida, consistente, que apesar da gerência do governo federal, o seu CAGR de receita dos últimos 5 anos está em 12,77%, o que é um valor e um crescimento bem considerável aí para a média de mercado e aqui das empresas da Bolsa de Valores, e o seu CAGR dos lucros dos últimos 5 anos está em 50,67%, que é o valor bem fora da curva, fora da média. Então estamos falando aqui de uma empresa de petróleo brasileira que tem um monopólio de mercado bem sólida, consistente, pagando dividend yield bem expressivo, e agora a gente vai conferir na prática se esse dividend yield reflete em bons ganhos investidos em Petrobras lá na minha carteira de investimento. Na aba de proventos aqui do site do Investidor 10, a gente vai fazer o filtro pelo ativo PETR4, que é o ativo que eu tenho de Petrobras, e a gente vai ver na prática durante esse período de 2 anos e meio, quase 3 anos, o quanto que eu recebi de dividendos. Aqui em 2022 foi quando eu comecei a investir, lá no finalzinho do ano, eu recebi lá em dezembro R$ 43,11, esse foi o valor de 2022. Já em 2023 eu comecei a investir o ano inteiro em Petrobras, que eu já comecei a receber dividendos desde janeiro. Se você reparar bem aqui, Petrobras paga dividendos quase todos os meses, é quase um fundo imobiliário, o que é bem raro para uma empresa aqui da Bolsa de Valores ter esse pagamento bem recorrente durante o ano inteiro. Geralmente as empresas pagam em 2, 3 meses no ano os seus dividendos, e Petrobras faz essa distribuição quase que ao longo do ano inteiro. E durante 2023 eu recebi R$ 205,89 de dividendos, e no ano passado, em 2024, eu recebi mais do que no ano de 2023, foi R$ 385,26. Se vocês repararem aqui, também recebi dividendos quase todos os meses, somente janeiro, abril, julho e outubro que eu não recebi dividendos no ano passado. E agora em 2025, no momento que eu gravo esse vídeo, que a gente já está praticamente na metade do ano, eu já recebi R$ 234,92. Aqui eu não recebi dividendos somente em janeiro e abril até o momento, e também não devo receber agora em julho, mas já tem aqui, ó, provisionado receber dividendo em agosto e também em setembro, e devo receber aqui pelo histórico, né, dos anos anteriores, em novembro, que é o mês que Petrobras costuma pagar, e também dezembro, que também é o mês que Petrobras deve pagar, que eles ainda não anunciaram
o valor que vai ser pago nesses 2 meses, que deve chegar próximo aqui aos dividendos que eu recebi do ano passado, de próximo de R$400. No total, eu vou receber aqui quase R$1.000 de dividendos em Petrobras, investidos R$3.800, o que é um valor bem alto, bem expressivo para uma ação aqui no Brasil. E olha só que interessante para você ver como Petrobras é uma ação muito robusta, consistente, que teve grandes crescimentos ao longo dos anos, apesar dos problemas que a empresa já teve por conta aí do governo federal. Se a gente tivesse investido em Petrobras lá em 2015, há 10 anos atrás, R$1.000 e colocado todos os meses em média R$200 na empresa, em Petrobras, olha só o resultado que a gente vai ter ao longo desse período de 10 anos, reinvestindo os dividendos na própria ação. A gente vai ter aqui aportado, ou seja, investido do nosso bolso, R$25.000 ao longo desse período de 10 anos. Só de dividendos a gente vai ter recebido R$86.662 de lucro durante todo esse período, e somado o dividendo com a rentabilidade da ação, a gente vai para um salto de R$97.549. No total, a gente vai ter de rentabilidade e de retorno R$122.549,82, uma rentabilidade de 390,20% no período de 10 anos, uma rentabilidade mensal de 1,32%, o que é um valor bem considerável aqui e expressivo na média das empresas listadas na Bolsa de Valores. A gente vai ter adquirido 3.912 ações no período de 10 anos, e isso mostra como Petrobras vem mostrando aí ao longo do tempo uma empresa robusta, consistente, mesmo com todos os problemas aí que ela vem sofrendo por conta do governo federal.